Olá, gente, meu nome é Fabiana Barros. Hoje a gente vai falar sobre iluminação espiritual e despertar da consciência. Basicamente, o despertar da consciência é o início do processo para chegar à iluminação. A iluminação significa que a pessoa já não se entende como algo separado do restante do mundo, do restante do universo. Ela não tem mais os véus que cobrem a realidade. Ela é uma pessoa que não se rende a sofrimento, né? Ela não sofre mais, não existe mais drama, não existe mais dor. Ela consegue se entender de forma presente no mundo, sem se prender, sem se identificar com nenhum desses problemas que a gente tem. Ela se desidentifica com o ego, né? E tá em total fluxo com o universo. Agora, a iluminação é para qualquer um? Esse foi um questionamento que eu tive durante muitos anos, porque uma vez eu fui a um templo budista quando eu tinha ali uns 19 anos, e peguei um folheto que explicava mais ou menos os níveis de iluminação ali de Buda, enfim, dos monges budistas, e aí tinha ali as nomenclaturas, tinha ali um desenho, você entra em estado de nirvana, desenho disso, desenho daquilo, e tem o estado de Buda. E eu não sei o que estava escrito ali, ou o que eu conversei com a pessoa que me levou, que foi mais ou menos assim, quer dizer então que só Buda consegue chegar naquele estado. Sim, só Buda consegue chegar naquele estado. E aí, nesse momento, eu falei, mas por que só ele? Eu também quero. Se não for para chegar nesse estado, então para mim não faz sentido nenhum. E nunca mais voltei ao templo budista. Óbvio que assim, pode ser que eu não tenha entendido direito a informação, ou não foi me passado direito a informação, mas de forma geral, as religiões, elas fazem isso, né? Elas separam você da expansão realmente, elas separam você da iluminação, porque fica uma impressão de que certas coisas são inatingíveis. Certas coisas são inacessíveis, inclusive Deus, que a gente não pode de jeito nenhum acessar Deus. A gente precisa de um intermediário para isso, alguém que tenha mais consciência que a gente, que seja, enfim, melhor do que a gente, que nos oriente ou que faça esse intercâmbio ali com Deus para que a gente possa ter ali um vislumbre do que é se conectar com o sagrado. Quando eu comecei a estudar a expansão da consciência, quando eu comecei a estudar mecânica quântica principalmente, o professor Hélio Couto começou inicialmente falando sobre o fato de que todos têm a capacidade de se iluminar. Isso me atraiu muito e eu nem lembrava disso que tinha acontecido, depois de muito tempo que eu fui me atentar a isso. Mas isso me atraiu muito, porque eu falei, agora começou a fazer sentido. Porque se uma pessoa consegue, todas conseguem. De acordo com o professor Hélio Couto, todo mundo devia ter esse objetivo de vida, como único objetivo de vida, se iluminar espiritualmente, expandir a consciência. Eu não posso falar sobre iluminação porque eu não sou uma pessoa que iluminei ainda, mas é um objetivo de vida, por incrível que pareça, né? É o meu objetivo de vida. Eu sei que eu tenho o meu próprio caminho para seguir. Faço isso de uma forma que talvez não seja como um monge budista ali que fica dias e dias numa montanha meditando. Eu estou inserida num mundo, eu tenho as experiências que eu quero passar aqui, mas eu quero sim, eu tenho como objetivo de vida me iluminar. Quando a gente desperta, começa a despertar a consciência, né? É o primeiro passo. Aliás, assim, você ter uma consciência já nasce para se iluminar. Porém, vamos limitar isso, né, à experiência humana. Quando a gente decide despertar a consciência, a gente precisa, em primeiro lugar, deixar de ser um copo cheio. Eu não posso falar como uma pessoa iluminada, porque eu ainda não me iluminei. Porém, eu posso falar como uma pessoa que despertou a consciência. Isso eu tenho total certeza, porque aconteceram mudanças nas minhas percepções, no que eu enxergo, no que eu penso, no meu dia a dia. Aconteceram mudanças inquestionáveis. Não tem como eu não dizer que despertou minha consciência, né? Só que as consciências, elas têm densidades diferentes e níveis diferentes em cada densidade que elas têm. Então, assim, é como se fosse uma régua. Cada densidade tem uma reguinha de graus ali onde você vai se elevando. Então, desde da primeira densidade de consciência, segunda densidade de consciência, terceira densidade de consciência e por aí vai. Na densidade de consciência em que eu me encontro, ali na terceira densidade de consciência, existem os graus de elevação de consciência até a iluminação que é possível dentro do meu corpo humano aqui na Terra, do grau máximo ali que é possível pra gente aqui na Terra. Então existem graus de iluminação, graus de
de expansão. E provavelmente eu furei a primeira bolha ali. E aí eu comecei a ter uma outra percepção da realidade. Então enxergar coisas que eu não enxergava antes, intuir coisas que eu não intuía antes, prever coisas que eu não previa antes e mais um pacote imenso de novas habilidades que eu não tinha, não fazia ideia que eu podia ter. Então não tem como eu me questionar se eu despertei a consciência ou não. Sim, eu tenho consciência de que eu despertei. Então sobre isso eu consigo falar. Sobre iluminação, dá pra eu falar a teoria, o que eu estudei. E aí uma das dificuldades que a gente tem, ela foi implantada na gente justamente por conta dessa impressão que eu fiquei quando eu fui no templo budista, de que tudo é inacessível. Isso acontece porque quando a gente vai ali, a gente frequenta uma religião, a gente cresce na religião, a maioria das pessoas crescem dentro de uma religião e independente de qual seja, tem algumas religiões que estimulam mais a sua consciência e outras que não. Mas a maioria, ela deixa bem claro pra você de que você só pode ir até ali. Desse ponto você não pode passar. Então a gente fica achando que tudo é muito difícil, tudo é muito inacessível. E aí a imagem que a gente tem de Deus é crucial quando a gente começa a despertar a consciência. Porque se a gente não ressignifica ela, a gente não consegue ir muito além. Qual que é a imagem de Deus que a gente tem? Antigamente a gente tinha a imagem de Deus ali, né, as pessoas, que Deus, a imagem de Deus eram as forças da natureza, né? Então as divindades eram forças da natureza. Depois foram os ancestrais que eram as divindades da época. Depois já surgiu a natureza. Aí depois de Zeus, surgiu aquela imagem do homem. Inverte a situação. O homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Então o homem passou, pelo que eu aprendi, Deus é um humanoide vingativo, sente ciúmes, ele me pune, ele me culpa. Então essa imagem que a gente tem de Deus, ela precisa ser desmontada para que a gente consiga entender Deus como amor incondicional, amor puro, puro amor e luz, enfim, e bondade, e consiga se desenvolver. E sendo Deus só amor, então isso significa que a gente também pode ser amor. Né, que a gente também pode chegar lá. E aí o que eu posso dizer a respeito da minha experiência expandindo a minha consciência ali no início do caminho? Que a gente vai ficando mais feliz porque a gente vai eliminando essa imagem de que a gente vai ser castigado, que a gente tem culpa das coisas, tudo tá errado, que a gente não tem capacidade de nada, que a gente tem medo de tudo. Então a gente vai eliminando essas crenças que a gente tem e aí a gente vai ficando mais feliz, a gente vai aproveitando mais a vida, a gente vai se divertindo mais, a gente vai ficando bem consigo, com a gente mesmo. Então esse processo pra mim foi maravilhoso e eu espero que seja sempre mais, cada vez melhor. Eu elimine cada vez mais miasmas, né? Eu elimine cada vez mais crenças limitantes para chegar a um ponto em que o sofrimento vai ser zero, em que eu não vou sofrer, que as coisas vão acontecer fluidamente comigo. Então assim, gente, o que é muito comum, e isso aconteceu aqui em casa porque todo mundo iniciou um processo de expansão de consciência, não só eu, quanto meu marido, os meus 2 filhos. É claro que as crianças já têm a consciência mais expandida, a gente que... Mas eles também iniciaram o processo e eu lembro que no começo, e acontece com muita gente, aconteceu até comigo, o meu marido, que eu queria ir pro Tibete, ficar meditando pra poder evoluir, pra poder transcender. E eu falei, que isso, meu? Vai transcender lavando uma louça com presença, levando o lixo pra fora ali, consciente do que tá fazendo, tratando a faxineira do seu trabalho que nem você trata o presidente, dando 10 minutos da sua atenção pra um dependente químico. Na nossa realidade, a gente vive em sociedade, não tem como você meditar, ficar 24 horas por dia meditando para transcender. E isso é ótimo, porque a gente tem a oportunidade, que é um desafio muito grande, mas é uma oportunidade muito maravilhosa de experienciar a nossa rotina humana, a nossa rotina em sociedade e conseguir chegar num estado de transcendência. E a partir do momento que você consegue atingir um nível elevado de consciência, passando por tudo que a gente passa na nossa rotina, no dia a dia, poxa vida, não existe nada mais gratificante, né? Porque é muito fácil ali você transcender, fica o dia inteiro meditando, mas vai transcender cheio de conta para pagar. É muito mais desafiador. E é o nosso objetivo. E é o meu objetivo da maior parte das pessoas, né? Não é todo mundo que está disponível para abrir mão da própria vida, abrir mão da família, abrir mão de tudo para se retirar e evoluir. Quando você vê que tudo em volta tá uma merda e você continua vibrando aqui, aí você pode dizer que chegou lá. Esquece esse negócio de meditar no Tibete, de fazer retiro. Óbvio, seria muito legal se a gente pudesse fazer isso, e quem puder fazer isso, que faça, é maravilhoso.
mas a nossa realidade é diferente. E a gente tem que aprender a expandir a consciência dentro desse cenário que a gente está. A gente não vai poder mudar tudo ao redor para que isso aconteça. A gente tem que mudar a gente por dentro, que é o grande objetivo da iluminação. Não é mudar nada fora. Iluminar um dos primeiros conceitos ali que a gente tem que entender é que não existe nada fora, é tudo dentro de você. Inclusive, se você quer arrumar um problema que você tenha recorrentemente na sua vida, é só você ajeitar ali dentro das suas crenças, dentro do que passa na sua cabeça, na sua mente, que isso se dissolve do lado de fora. Né? Quando você tá com muita bronca de uma pessoa, quando uma pessoa tá te incomodando demais, algum sentimento que você tem em relação a ela precisa ser trabalhado. Então não existe nenhum outro caminho externo. A iluminação espiritual, a expansão da consciência, ela tem que partir de dentro de você. É o seu processo de se conhecer. Esse é o grande desafio da vida. A gente conseguir entrar em contato com a gente mesmo, né? Com nada fora, absolutamente nada. E a gente conseguir fazer isso sozinho, porque nem sempre a gente vai ter ferramentas externas para ajudar. Então é muito importante que a gente aprenda a fazer isso sozinho. A meditação é algo que deveria ser como respirar. Eu medito toda semana, todo dia? Não, tem semana que eu fico o dia inteiro meditando e tem semana que eu fico o dia inteiro maratonando série. É a vida que eu tenho e é o jeito que eu escolhi. Mas eu quero chegar lá. Isso não me impede de chegar também, né? Pode demorar um pouco mais, mas eu vou chegar lá, assim como todo mundo. Toda consciência vai se expandir ao ponto de iluminar, mais cedo ou mais tarde. E aí a forma como você decide chegar ali, ou a forma como você decide viver sua vida é um problema só seu. Outra coisa é a gente achar também que a gente tem alguma coisa a ver com a vida da outra pessoa, que a gente pode ajudar ela a se iluminar sem que ela tenha vontade, ou de que a gente possa apontar para uma pessoa que está num processo de iluminação e falar, não, desse jeito ela está fazendo errado, ou que a gente possa dar pitaco na vida de alguma outra pessoa, porque o fato de você ter que olhar para dentro já quer dizer que você tem que esquecer as outras pessoas. Não esquecer no sentido de que se dane, mas esquecer no sentido de que ela está no caminho dela e eu estou no meu. E eu vou respeitar o livre-arbítrio dela e ela vai respeitar o meu. Partindo do princípio de que o processo de expansão da consciência está todo baseado no seu autoconhecimento, isso quer dizer que nada que você procurar fora de você vai te ajudar. O processo é você com você mesmo, é se conectar. É assim que você vai chegar a Deus. É assim que você vai se iluminar ou pelo menos avançar alguns graus na expansão da consciência. E cara, você aprender a manter um estado de consciência plena, de presença, no meio de todo esse turbilhão que é a sua vida, é muito gratificante, é maravilhoso. Isso que se chama é o estado de samadhi. É isso que um yogi faz. Esse é o verdadeiro objetivo do yogi. Entrar em samadhi e ficar naquele estado de total presença e indiferença às coisas ruins, aos problemas, a tudo que acontece ao redor. O mundo pode estar caindo, que ele tá lá na paz, tá de boa, porque a cabeça dele tá completamente no presente, tá centrada, e aí é até mais fácil de resolver esses problemas, né? Então, o yogi, ele trabalha para isso, para ficar constantemente em estado de samadhi, que na nossa vida prática é você ter essa plenitude, essa paz, que o seu filho pode estar gritando aqui de um lado, outro filho do outro, a louça enorme ali para lavar e você tá em paz, você não tá preocupado, você tá de boa, ok, na hora que eu tiver que fazer eu vou lá e faço, na hora que eu puder fazer, que eu puder largar o que eu tô fazendo e fazer outra coisa eu faço, sem desespero, sem ficar executando uma tarefa e pensando em outras ali que você tem para fazer. E aí, gente, chega um ponto em que você consegue viver a sua vida aqui na Terra com todos esses problemas, só que você atinge um estado de amor incondicional ao próximo, porque você não julga mais, você entende que aquela pessoa ela não te deve nada, você não deve nada a ela e ela tá no processo dela, você no seu, tá tudo certinho, você vive em paz com isso. E o estado total de presença, que é sem ficar relembrando o passado, sem ficar remoendo para saber como é que é o futuro. Então você elimina totalmente o sofrimento, o drama, a ansiedade, a depressão, porque você só vive o estado de presença. E é nessa hora que você está no estado de presença que você está em contato com o sagrado. O meu objetivo de vida é a iluminação espiritual.
Eu sei que cada um tem um caminho para chegar nesse ponto e também nem todo mundo quer. O importante para a gente aprender, para quem decide despertar a consciência, expandir a consciência, é de que não adianta a gente ser um copo cheio. Tudo o que a gente aprendeu, a gente tem que estar disposto a largar, abandonar, porque a resistência a novas possibilidades, a novas verdades, essa resistência ela impede a gente de evoluir. Se você quer começar a expandir a consciência, mas não quer abandonar nenhuma crença que você tenha, quer continuar batendo o pé falando eu sei de tudo, não, eu não acredito nisso, ai, mas na minha opinião é de outro jeito, esquece que não vai chegar lá, deixa para outra encarnação, porque para você evoluir, você precisa ser um canudinho para o conhecimento passar e você absorver aquilo que presta para você no momento e deixar passar aquilo que você ainda não está preparado para ouvir. Mas você se permitir ouvir. A gente não pode ser um copo cheio ali que encheu aquele tanto de conhecimento, aqui não cabe mais nada, agora eu já sou o dono da verdade. Não existe isso para quem está querendo trilhar esse caminho. Você tem que realmente estar flexível o suficiente para largar, para abrir mão daquilo que você acreditava ser verdade. Porque conforme você vai expandindo, você vai vendo que você estava totalmente enganado, você vai tendo provas disso. Não é alguma coisa que te falam, não é uma coisa que você leu num livro, as coisas vão acontecendo na sua frente, as coisas vão acontecendo para você e não tem como negar. Mas é uma experiência única e você precisa estar disposto. A partir do momento que você fala assim, estou disposto a expandir minha consciência, eu estou disposto a abrir mão daquilo que eu acredito como verdade, estou disposto a ser um canudo e não um copo, já é um ótimo começo. Segundo passo, esquece tudo que está em volta, esquece buscar fora de você. Óbvio, a gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que fazer um monte de coisa, perguntar para pessoas que já passaram pelo processo, mas em primeiríssimo lugar é a gente. A gente tem que se ouvir a própria intuição. Meditar é importante justamente por isso, que é o momento que você tenta entrar em contato com você mesma. Ele tenta, que eu digo, porque assim, eu fiquei anos tentando e não conseguia, porque meu pensamento ficava ali. E até hoje ainda, quando eu vou meditar, ainda os pensamentos intrusivos, eles se aproximam, mas você simplesmente observa, você não se envolve. Essa é a diferença, você se envolver, se identificar com os pensamentos. E quando você se desidentifica dos pensamentos, você consegue ser você mesmo. Quando você se desidentifica dos sentimentos, você para de sofrer. E a gente tem que ter consciência também de que nesse caminho a gente vai fazer cagada, de que nesse caminho a gente vai se cansar e a gente vai falar dane-se, não quero meditar. A gente vai passar uma semana extremamente conectado, ouvindo mantra e fazendo isso e aquilo, de repente acontece uma coisa e a gente já desencana. Enfim, é a vida. A gente tá sujeito a muito barulho social, a gente tá sujeito a muita interferência, a gente tá sujeito a nossas próprias interferências, aos nossos próprios bloqueios e resistências, mas a gente tem que se permitir entrar no fluxo para poder evoluir. Independente de quantos caminhos que a gente tome errado ali, porque independente do caminho que você tomar, você sempre vai chegar no mesmo lugar. A diferença é que você pode chegar mais rápido ou mais devagar, mas você vai chegar no mesmo lugar. Pra mim, independente do que eu faça de desvio ali do caminho, sou uma pessoa do bem, sou uma pessoa honesta. Eu sou uma pessoa honesta não só com as pessoas, mas comigo mesmo. Sou uma pessoa que amo incondicionalmente, e quando eu não tenho a capacidade de amar aquela pessoa, eu pelo menos sinto compaixão por ela. Às vezes eu sou mal-humorada, só que assim, isso vai se diminuindo. Conforme você vai caminhando ali, conforme você vai expandindo, todas essas interferências, essas distorções que tem, elas vão diminuindo. Então, eu era muito mais mal-humorada. Hoje em dia, eu consigo ser menos mal-humorada, 90% menos mal-humorada. Eu era uma pessoa extremamente dramática. Eu agora sou 95% menos dramática. Eu era uma pessoa que sentia o medo. Aliás, a minha vida era regida pelo medo e pela vergonha. Hoje, vergonha, 20% ali, né, que eu tenho ainda. Mas medo, assim, posso dizer que 10% de medo, que 90% já foi eliminado. Porque esse processo de expansão da consciência, ele te dá uma visão macro, ele vai te dando aos poucos uma visão macro do que é realidade. Conforme você vai se afastando da sua vida humana ali, conforme você vai olhando de fora, você vai vendo que é só uma fraçãozinha. Então você não sente mais o medo que você sentia antes. Com tudo que eu passei na minha vida, eu chego à conclusão que o meu propósito de vida é me divertir,
é ser feliz, é experimentar tudo. Tudo isso a caminho da iluminação. E aí, se vão acontecer coisas nesse meio do caminho, tudo bem, eu me perdoo, eu estou humana. Enquanto eu estiver humana, eu estou sujeita a distorcer, a desviar do caminho. Então, algumas pessoas, elas acabam até desistindo do processo de expansão da consciência por achar que é impossível. Às vezes a gente desiste de expandir a consciência, ou porque a gente acha que é só para escolhido, ou porque a gente acha que é algo muito difícil, que não cabe no nosso dia a dia, na nossa rotina, que é só para quem é monge budista lá, que está no meio das montanhas, quem mora na Índia, enfim, algo do tipo, né, para algum mestre ou para Jesus. Jesus mesmo falava que a gente podia fazer feitos iguais a ele ou até maiores, né? Então, se ele falou, cara, então é possível. E a gente tem que acaba se e também a gente acaba desistindo do processo porque a gente acha que a gente nunca mais pode errar na vida, que a gente não pode fazer nada. A gente tá aqui para ter experiências boas, ruins, pra gente tropeçar no caminho. E é isso, cara. É viver a nossa vida com alegria, com felicidade, sem sofrimento, sem drama. Então é isso, gente. Se inscreva no nosso canal. Em breve teremos novidades. Sigam a gente no Instagram.